Antes de pedir usucapião, confira este checklist. Se você pensa em entrar com usucapião, ou se já está reunindo documentos, este vídeo pode te poupar anos de perda de tempo, dinheiro jogado fora e, principalmente, a frustração de ver um pedido ser negado. Muita gente acredita que usucapião é algo simples, que basta morar no imóvel por alguns anos e pronto, o juiz vai reconhecer a propriedade. Mas a realidade é bem diferente. A usucapião não é um prêmio pelo tempo, ela é uma exceção jurídica que só funciona quando todos os requisitos estão muito bem demonstrados. E é exatamente isso que vamos fazer aqui, em passar por um checklist real, prático, direto ao ponto, do que precisa ser analisado antes mesmo de pensar em entrar com o pedido. Se você quer aprender usucapião sem juridiquês, com base na prática e não apenas na teoria, já aproveita para se inscrever no canal Usucapião na Prática, deixar o like e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa entender esse tema. Esse simples gesto ajuda o canal a crescer e me permite continuar trazendo conteúdo gratuito e de qualidade. Agora, vamos ao que interessa. O primeiro ponto do checklist, e talvez o mais ignorado por quem tenta usucapião sozinho, é entender se a posse realmente existe do ponto de vista jurídico. Posse, para a lei, não é simplesmente estar dentro do imóvel. Posse é se comportar como dono, é exercer poderes típicos da propriedade, como usar, conservar, defender e, em alguns casos, até melhorar o imóvel. Se a pessoa apenas mora ali por tolerância de alguém, por favor, por comodato, por contrato informal ou até por autorização verbal, isso não é posse apta para usucapião. Esse detalhe sozinho derruba inúmeros pedidos todos os anos. Por isso, antes de qualquer coisa, é preciso responder com honestidade: essa posse foi exercida com ânimo de dono ou foi apenas uma ocupação tolerada? O segundo item do checklist é analisar se a posse foi mansa e pacífica. Isso significa que não pode ter havido conflitos relevantes durante o período da posse. Ações judiciais, notificações extrajudiciais, boletins de ocorrência, disputas constantes com antigos proprietários ou herdeiros são sinais de alerta. A usucapião não se constrói em cima de guerra. Se houve oposição clara e comprovada ao longo do tempo, o juiz pode entender que a posse não foi pacífica, o que compromete seriamente o pedido. Muitas pessoas ignoram esse ponto e só descobrem o problema quando o processo já está em andamento. Outro ponto essencial do checklist é a continuidade da posse. A posse precisa ser contínua, sem interrupções relevantes. Isso não significa que a pessoa não pode viajar, trabalhar fora ou se ausentar por um período curto, mas significa que não pode abandonar o imóvel, perder a posse e depois retomá-la como se nada tivesse acontecido. Interrupções longas, abandono ou retomadas forçadas podem quebrar o tempo necessário e inviabilizar a usucapião. Esse é um erro muito comum, especialmente em imóveis herdados informalmente ou ocupados por famílias grandes ao longo dos anos. Falando em tempo, aqui entra um dos maiores mitos da usucapião. Não existe o prazo mágico que, por si só, transforma a posse em propriedade. 5, 10, 15 anos, e tudo depende da modalidade de usucapião e, principalmente, do conjunto de provas. Antes de pedir usucapião, é fundamental identificar qual modalidade realmente se encaixa no seu caso. Usucapião extraordinária, ordinária, especial urbana, especial rural, familiar, em cada uma tem requisitos próprios. Errar na escolha da modalidade é outro erro que pode custar anos de processo perdido. E isso nos leva ao ponto mais importante de todo o checklist, nas provas. Usucapião se ganha com prova, não com discurso. Não adianta contar uma boa história se você não consegue provar aquilo que está dizendo. Contas de água, luz, IPTU, contratos antigos, recibos, fotografias, declarações de vizinhos, planta do imóvel, memorial descritivo, tudo isso precisa conversar entre si e apontar para a mesma realidade, em posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono. Um erro comum é juntar documentos aleatórios, sem coerência temporal, o que enfraquece o pedido em vez de fortalecê-lo. Outro item fundamental do checklist é verificar se o imóvel é usucapível. Nem todo imóvel pode ser adquirido por usucapião. Bens públicos, por exemplo, não podem ser usucapidos, independentemente do tempo de ocupação. Isso inclui áreas de domínio da União, estados, municípios e até algumas áreas de uso comum. Além disso, imóveis com determinadas restrições legais, áreas de preservação permanente ou situações específicas podem exigir uma análise ainda mais cuidadosa. Entrar com usucapião de bem público é praticamente garantir a improcedência do pedido. Também é essencial analisar a cadeia dominial do imóvel, ainda que de forma básica. Saber quem figura como proprietário no registro, se há inventários pendentes, herdeiros desconhecidos ou registros muito antigos ajuda a antecipar problemas. A usucapião não elimina automaticamente conflitos complexos.
Quanto mais claro for o cenário registral, maiores são as chances de sucesso. Ignorar essa análise prévia é como entrar em um processo de olhos vendados. Outro ponto do checklist que poucos observam é a qualificação correta das partes. Identificar corretamente confrontantes, antigos proprietários, herdeiros e interessados é indispensável. Erros nessa fase geram nulidades, atrasam o processo e, em alguns casos, levam à extinção sem julgamento do mérito. A usucapião exige uma narrativa clara e bem estruturada desde o início, porque qualquer falha pode ser explorada durante o processo. Além disso, é preciso avaliar se a via escolhida é a mais adequada, judicial ou extrajudicial. A usucapião extrajudicial, feita em cartório, pode ser mais rápida, mas exige consenso, documentação robusta e ausência de conflitos. Já a via judicial é mais lenta, porém mais flexível em casos complexos. Escolher o caminho errado é outro erro que custa tempo e dinheiro. Antes de avançar, aproveito para reforçar se este conteúdo está te ajudando. Curta o vídeo, se inscreva no canal Usucapião na Prática e ative as notificações. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo é relevante e ajuda outras pessoas a encontrarem essas informações. Voltando ao checklist, um ponto decisivo é a coerência da narrativa. Tudo no pedido de usucapião precisa contar a mesma história. Datas, documentos, testemunhos e fatos devem se encaixar. Quando há contradições, o juiz percebe rapidamente. A usucapião não é um jogo de sorte, é uma construção lógica. Cada peça precisa estar no lugar certo. Outro item que merece atenção é a prova testemunhal. Testemunhas não servem para inventar fatos, mas para confirmar aquilo que os documentos já indicam. Escolher testemunhas inadequadas, que não conhecem bem a posse ou que se contradizem, pode prejudicar seriamente o processo. Muitas vezes, menos testemunhas, bem escolhidas, valem mais do que várias testemunhas mal preparadas. Também é importante verificar se houve pagamento de tributos ou encargos relacionados ao imóvel. Embora o pagamento de IPTU, por exemplo, não seja requisito obrigatório em todas as modalidades, ele fortalece muito a tese de ânimo de dono. O mesmo vale para benfeitorias, reformas e melhorias comprovadas ao longo do tempo. Por fim, antes de pedir usucapião, é essencial ter expectativa realista. O usucapião não é rápido. Mesmo nos melhores cenários, o processo leva tempo. Quem entra achando que vai resolver tudo em poucos meses geralmente se frustra. Ter clareza sobre o caminho evita ansiedade e decisões precipitadas. Se você quer se aprofundar ainda mais e ter acesso a um material organizado, prático e focado na realidade, o link do meu produto digital Usucapião na Prática, quando a posse vira propriedade, está na descrição deste vídeo. Lá você encontra checklists completos, orientações passo a passo e materiais pensados justamente para evitar os erros mais comuns que fazem pedidos de usucapião serem negados. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que está pensando em entrar com o usucapião. Informação certa, no momento certo, pode evitar anos de prejuízo. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo conteúdo aqui no Usucapião na Prática.